Fala galera, tudo beleza com vocês? Aqui é Matheus Soriano. Se você curte jogos e coleções, se inscreva no canal, não esqueça do like, compartilhe com os amigos e bora pro vídeo de hoje. Hoje, galera, vai ser um vídeo explicativo, tá? Muitas pessoas estão pedindo para que eu faça esse vídeo. Eu sei que muitas pessoas já sabem como jogar, porém tem muitas outras que não sabem ainda, tá? Ou então ficar meio confuso na hora de jogar. Poxa, o que que essa carta faz? O que que aquela carta faz? Beleza? Muitas pessoas me pediram. Então, esse vídeo vai ser um vídeo explicativo, tá? Explicando aí como jogar detalhadamente o jogo de Uno. Bom, eu tô aqui com o Uno mais simples, né? Digamos assim, que é a versão edição de verão. Beleza? E aí, galera, eu vou procurar explicar para vocês detalhadamente como que funciona aqui o Uno, tá? O jogo de Uno, de cartas, e vou explicar também o objetivo, a mecânica do jogo. Belezura? Então, galera, vai ser só um vídeo mesmo explicativo. Vamos lá, galera, vamos começar aqui. O jogo de Uno, né, ele é composto por 108 cartas, beleza? O objetivo aqui, galera, é muito simples. É você ser o primeiro, né, o primeiro jogador aí a se livrar de todas as cartas da sua mão. Então você vai comprar, cada jogador, né, vai começar com 7 cartas, beleza? 7 cartas para cada jogador. E se você conseguir, durante o jogo, né, for o primeiro jogador a se livrar de todas as cartas da sua mão, você vence o jogo. Pelo menos aquela partida. Beleza? Então é uma coisa assim muito simples, muito fácil mesmo. Agora vamos lá, vamos começar aqui a explicar o que cada carta faz, tá? Com essas. Algumas cartas são especiais, regras especiais, como é que vai ser a dinâmica do jogo. Vamos lá, galera, vamos começar aqui. Deixa eu ver aqui uma carta aqui que seja. Bom, antes de começar explicando algumas regras, né, algumas cartas especiais, tem que falar para vocês que aqui são cartas de 0 a 9, tá? Não tem 10 aqui. Então vai ser sempre cartas de 0 até o 9. O 9 aqui, em valor numérico, é o maior, tá? Maior valor. Beleza, galera? Então vai ser de 0 a 9. Diferente da carta de baralho, né? Que é do As, né? Que corresponde a 1, até o Rei, que corresponde ao 13. Aqui vai do 0 ao 9. Beleza? E cada carta, galera, como vocês podem notar, ó, cada carta tem uma cor, né? Aqui nós temos um 9 amarelo, beleza? Aqui nós temos um 4 verde, um 3 verde. E nós temos também um 4 azul, beleza? Temos um 6 aqui, ó, amarelo, um 0 verde, beleza? E um 3 aqui vai representar o vermelho, beleza, galera? Bom, são 4 cores, tá? Azul, verde, amarelo e vermelho. E vão ser cartas de 0 a 1, perdão, de 0 a 9 dessas 4 cores. Ó, são essas cores aqui, beleza, galera? Vermelho, azul, amarelo e verde, tá? Somente essas cores aqui que compõem o jogo de Uno. Então vão ser cartas de 1, de 0 a 9 com essas 4 cores aqui. De 0 a 9 amarelo, de 0 a 9 verde, de 0 a 9 azul e de 0 a 9 vermelho, beleza? Bom, galera, agora vamos partir, né, para as cartas especiais. Certo? Vamos ver aqui, ó, as cartas especiais, nós podemos ver, ó, temos essa carta aqui, que já é considerada uma carta especial. As cartas especiais também são compostas de cores, tá? Então nós temos o mais 2 azul, o mais 2 vermelho, o mais 2 verde e o mais 2 amarelo. Beleza, galera? Bom, o que essa carta mais 2 aqui, que tem essas duas cartas, vai representar? O que ela vai fazer no jogo? Toda vez que você jogar essa carta mais 2, você vai fazer com que o próximo jogador compre 2 cartas do monte. Então, por exemplo, vamos fazer uma coisa aqui rapidinho, tá, galera? Só para ficar algo mais explícito aqui, beleza? Mais explicativo. Vamos lá. Você tem 4 cartas em mãos, tá? E o seu adversário, vamos supor que ele só tenha 3 cartas aqui em mãos. Obviamente, vocês não vão mostrar, tá? Cada um vai ver sua carta. E aí, galera, vamos supor que você jogue o mais 2 aqui, beleza? Lembrando, antes de você jogar o mais 2, você vai ter que jogar, só vai poder jogar se for com a cor correspondente. Por exemplo, se tiver um azul na mesa aqui no monte, na carta no monte de descarte, tá? Você vai poder jogar o mais 2 azul. Se fosse o vermelho, você só vai poder jogar o vermelho. Eu já vou explicar isso aqui para vocês. Calma aí, galera. Muita calma nessa hora. Vamos devagar que a gente chega lá. Vamos lá, galera. Bom, então vamos supor, você jogou, né, a carta aqui, ó, escrito mais 2, beleza? Você jogando essa carta, você vai fazer com que o próximo adversário, né, o próximo jogador, compre 2 cartas do monte, tá? Então vai ter um monte de compras. Então vamos supor, você jogou o mais 2, né? Você vai fazer com que o próximo jogador compre, ó, 1, 2, beleza? Então ele vai jogar ele vai comprar 2 cartas e não joga.
beleza? Então, essa carta aqui, ó, que já é uma carta especial mais 2, vai fazer com que o próximo jogador compre 2 cartas, beleza? Porém, ele não vai poder jogar. Ele pula a vez, certo, galera? É uma das regras aí do Uno. Então, ele vai comprar 2 cartas e não joga. Então, passa para o outro jogador. Beleza, galera? Então, já sabe, se tiver o mais 2, significa que o próximo jogador compra 2 cartas. Belezura? Bom, vamos ver aqui uma outra carta especial, galera. Vamos ver aqui. Bom, nós temos essa carta aqui, que é a mais, como é que eu posso dizer assim? É que o pessoal tem mais pavor dela, né? A carta mais, como é que eu posso dizer, assustadora aqui do jogo de Uno, que é o mais 4, beleza? Aí nós temos o mais 2 e temos o mais 4. Essa carta aqui, galera, pode ser considerada uma carta coringa, beleza? Carta coringa, beleza? Porque ela não precisa de cor para você jogar. Calma que eu já vou entrar nesse detalhe aí para vocês. Então, por ser uma carta coringa, você pode jogar sobre qualquer carta. Por exemplo, se tem um azul, você pode jogar. Se tiver um vermelho, você pode jogar. Um verde, um amarelo, você pode jogar cartas coringa, tá? Ela não precisa acompanhar aqui as cores, beleza? Bom, o que essa mais 4 aqui vai fazer? A mais 4, galera, vai fazer com que o próximo adversário compre 4 cartas, beleza? Do monte de compras e não jogue. Então, vamos supor, tá na sua vez. Você tem aqui, ó, essas são as cartas da sua mão, tá? E aí você vai jogar aqui o mais 4, beleza? Bom, o próximo jogador, né? Depois de você vai ter que comprar 1, 2, 3 e 4 cartas. Então aquele jogador, o próximo jogador, vai comprar 4 cartas, beleza? E não joga, tá? Então toda vez que o jogador assim, você jogar uma carta assim, de compra, ele vai comprar, dependendo aqui, só vai comprar 4 cartas e não joga. Se você jogar o mais 2, ele vai ter que comprar 2 cartas e não joga, beleza? Então é basicamente isso. Essa carta coringa, como eu disse, ela não representa nenhuma cor, ela pode ser todas as cores, tá? Ela é preta aqui, mas ela representa todas as cores, azul, amarelo, verde ou vermelho. Por isso que você pode jogar em qualquer combinação aqui. Beleza, galera? Bom, então você já sabe, né, que o mais 2 faz com que o adversário compre 2 cartas e o mais 4 faz com que o adversário compre 4 cartas. Vamos lá, vamos para outra carta especial aqui, ó. Que também, galera, aqui, ó, antes da gente começar com essas cartas, vamos procurar o outro coringa aqui. Aqui, ó, essa carta aqui. Bom, essa carta, galera, também é considerada uma carta coringa. Ou seja, ela pode ser jogada sobre qualquer cor. Calma que eu já vou chegar lá, galera. É o seguinte, essa carta aqui, diferente da mais 4, ela não faz com que o próximo jogador compre 4 cartas, ou 2 cartas, ou 3 cartas. Não. Essa carta aqui, galera, você tiver essa carta e jogar, você que vai escolher qual vai ser a cor do próximo, que o próximo jogador vai ter que jogar, tá? A próxima cor daí da carta que o jogador vai ter que jogar. Então, por exemplo, vamos supor que você tem aí, ó, só tenha cartas amarelas aí em mãos, beleza? Aí já é um ponto estratégico. Vamos supor que aqui esteja azul. Você vai jogar a carta coringa, né? Beleza? E aí você vai escolher a carta que o próximo jogador vai ter que jogar. Então vamos supor que você escolheu amarelo, porque você só tem amarelo, tá? Então vamos supor que você escolheu amarelo. O próximo jogador vai olhar aqui, ó, as suas mãos, as mãos que ele tem, né, no caso, e vai procurar uma carta aqui de cor amarela. Ele tem 2 cartas aqui de cor amarela. Então, se você falou amarelo, o próximo jogador vai ter que jogar uma carta de cor amarelo. Beleza, galera? Vamos supor que você falasse aqui, quando você jogou esse coringa, você falou vermelho. Então, ele teria que jogar uma carta de cor vermelho. Vamos supor que você falou azul. Então, ele vai jogar uma carta de cor azul. Beleza, galera? Então, vai ser sempre o que você escolher. Toda vez que você jogar, ó, esse coringa aqui, você que vai escolher a cor para que o próximo jogador jogue. Beleza, galera? Se por acaso ele não tiver aquela cor que você escolheu, aí ele vai ter que comprar uma carta do monte. Beleza? Olha, ele comprou. Vamos supor que ele continua não tendo a cor que você escolheu, aí ele termina a vez. Beleza, galerita? Vocês podem emendar também, aumentar essa regra, fazer com que ele continue comprando até encontrar aquela cor que você deseja, beleza? Porém, essa regra aqui não se aplica muito à regra aqui do Uno tradicional. Belezura, galera? Então vamos lá, só para recapitular aqui, galera. Vamos lá, nós temos 2 coringas aqui, tá? 2 cartas conhecidas como coringas. Não confundam. A mais 4 faz com que o outro jogador compre 4 cartas. E outra coisa, galera, você ainda
vai poder, além de fazer o outro jogador comprar 4 cartas, você vai poder também escolher, tá? Qual a cor que você quer que o jogo continue. Então, por exemplo, você jogou essa aqui, você escolheu, eu quero azul, e você joga essa carta. O próximo jogador compra 4 cartas, tá? Beleza? Mas não joga. E aí o outro jogador vai jogar a carta, a cor que você escolheu, beleza? Então essa mais 4 aqui, você, além de fazer o outro jogador, o próximo jogador comprar 4 cartas, você vai escolher qual é a cor. Beleza, galera? Já esse Coringa aqui, você não vai fazer que o próximo jogador compre 4 cartas. Você somente vai escolher a cor do jogo, só vai mudar a cor do jogo. Então se tiver azul, você vai escolher vermelho, ou verde ou amarelo, beleza? Se tiver um verde, você vai escolher outra cor. Então não confundam, galera. Tem o Coringa comprar mais 4 e o Coringa somente que muda a cor. Beleza, galera? Bom, só para deixar isso aqui claro, certo? Afinal de contas é um vídeo explicativo, né? Vamos lá, galera. Vamos para a próxima carta especial aqui. Aqui nós temos também essa carta aqui, né? Que tem um símbolo aí de bloqueio, né? De bloquear, beleza? Ou de impedir, não sei. Bom, o que essa carta aqui vai fazer? Assim como o mais 2, galera, ela também pode vir em verde, amarelo, azul ou vermelho, beleza? Que são as 4 cores aí que compõem o jogo de Uno. Bom, então o que essa carta vai fazer? O que ela faz em si? Essa carta, galera, ela pula a vez do próximo jogador. Então, por exemplo, galera, você tem ela, né, em mãos aqui, beleza? Aí você vai jogar essa carta, certo? Bom, você jogando essa carta, galera, você vai fazer com que aquele jogador não jogue. Então ele perde a vez, beleza? Ele perder a vez. Se for apenas 2 jogadores, vamos supor, você e o outro jogador, 2 pessoas só, aí vai ser o seguinte, você vai jogar essa carta de bloqueio, beleza? Vai bloquear o próximo jogador, ou seja, ele não joga, e aí você vai poder jogar novamente. Isso se for apenas 2 pessoas, você e outra pessoa, beleza? Você joga essa carta e vai poder jogar novamente. Certo, galerita? Aí sim você vai bloquear o outro adversário. Então vai ser sempre assim. Se for mais de 2 pessoas, vamos supor, tem você, outra pessoa e mais 2 jogadores. São 4 no total. Então você vai jogar essa carta de bloqueio, beleza? Você vai bloquear esse jogador aqui, dependendo da direção do jogo. Você bloqueia esse jogador. E aí aquele jogador, o terceiro, ele vai poder jogar, tá? Porque você só bloqueou o próximo jogador. Então você jogou essa carta, bloqueia o segundo jogador, ele pula a vez, tá? Passa a vez, e aí o terceiro jogador que vai jogar. Beleza, galera? Então já sabe que essa carta aqui, ó, a carta de pula ou bloqueio, ela é que vai fazer com que o próximo jogador perca a vez. Beleza, galera? Bom, essa carta aqui. E nós temos também mais uma carta especial aqui no jogo de Uno, tá? Que é essa carta aqui, galera, que tem 2 setinhas, tá? Vamos lá, vamos explicar essa carta aqui. Calma que eu já vou entrar no detalhe das cores aqui. Vamos lá, primeiro vocês têm que entender como que funciona cada carta aqui. Vamos lá, galera, essa carta aqui, ó, que tem 2 setas, né, uma para cima e outra para baixo, é chamado de inverso, tá? Em inglês seria reverse, beleza? Traduzindo seria o inverso. Bom, o que essa carta faz, galera? Essa carta aqui é o seguinte. Antes de explicar, ela também, tá, como as outras cartas especiais, ela pode ser vermelho, amarelo, azul ou verde. Beleza? Todas essas cores aqui do jogo de Uno. Bom, vamos lá. O que essa carta faz, Matheus? Essa carta, galera, ela vai mudar a direção do jogo. Então, por exemplo, se o jogo está sentido horário, ela vai mudar para o sentido anti-horário, beleza? Então, essa carta aqui, ela sempre muda a direção do jogo. Mas calma aí que eu vou explicar mais detalhado aqui para vocês. Vamos supor que eles tenham apenas 2 jogadores, você e outra pessoa, certo? Bom, se você jogar essa carta aqui de inverso, você vai fazer com que você vai jogar novamente. Calma aí que eu já vou explicar. Por exemplo, só você e a outra pessoa. Tem você aqui e a outra pessoa, tá? Então você jogou essa carta, a outra pessoa perde a vez, e como não tem outras pessoas, a direção do jogo volta para você, tá? Então você vai jogar novamente. Certo, galera? É como se você estivesse bloqueando. É quase o efeito dessa carta aqui de bloqueio. Tá? Então você muda a direção do jogo, então, pô, você está na sua vez, você jogou o inverso, bloqueia aquele jogador, beleza? Volta para você, então você vai jogar novamente. É assim se for apenas 2 pessoas. Agora, se for um jogo aqui para mais de 2 pessoas, vamos botar um exemplo aí, para 4 pessoas,
Se por acaso, galera, vamos supor, você jogou essa carta, né, o inverso, o que vai acontecer aqui? Se o sentido do jogo era assim, ó, o segundo, o terceiro e o quarto é assim, nesse sentido, você jogando essa carta, ela muda o sentido. Então, como ia para lá, galera, ela volta para cá, tá? Então vai ser assim. Então, em vez de ser a direção do jogo, esse jogador, aquele e aquele, você jogando essa, em vez de ser para aquele, volta para esse jogador. Então, você vai ser o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, tá? Antes era primeiro, segundo, terceiro e quarto, certo? Então, você jogando essa carta, vai ser ao contrário, vai mudar a direção do jogo. Então, vai ser primeiro, né, segundo, terceiro e esse passa a ser o quarto. Ele muda a direção do jogo. Beleza, galera? Jogando assim, vocês vão entender melhor. Então, essa carta aqui do inverso vai sempre mudar a direção do jogo. Se estivesse assim, galera, você jogando essa carta, vai mudar a direção assim. Aí volta a ser primeiro você, segundo, terceiro e quarto. Quem jogar novamente essa carta, muda novamente. Aí vai ser primeiro, segundo, terceiro, quarto. Beleza, galera? Eu espero que vocês estejam entendendo, galera. Eu estou tentando ser o mais explícito aqui possível, beleza? Bom, agora, galera, que nós já explicamos, que eu já expliquei para vocês as cartas especiais no jogo de Uno, vamos explicar agora a parte da cor. Bom, é muito simples também, galera. É o seguinte, vamos lá. Vamos supor, galera, vamos deixar aqui uma carta aqui, não sei, vamos deixar essa carta aqui. Vamos supor que no monte de descarte esteja, né, por enquanto a cor do jogo esteja azul. Beleza, galera? Como é que você vai jogar se você só tiver, por exemplo, essas 4 cartas aqui em mãos? Teria como você jogar aqui? Não. Por que não, galera? Porque você vai ter que acompanhar o número, tá? Que é o número 1, ali no caso, podia ser 2, 3, 4, ou a cor do jogo. Você olha aqui, ó, você tem 8, 9, 9 e 8. Você tem o número 1 aqui? Não, não tem. Então, a primeira opção não dá para jogar. Você tem uma carta de cor azul aqui para acompanhar aquela? Também não tem, né? Então você não vai poder jogar. Bom, como é que você vai fazer para poder jogar? Então, você vai ter que comprar uma carta do monte de compras, beleza? Você compra uma carta aqui, ó. E aí sim, se vier uma carta de cor azul, como tá ali, aí sim você vai poder jogar. Certo, galerita? Se você comprasse uma carta aqui e não viesse de cor azul, vamos supor que viesse uma amarela também. Você ia pular a vez, tá? Ia ser o próximo jogador, você não ia poder jogar. Por quê, galera? Porque, olha só, é a cor diferente, o amarelo e azul. Beleza, galera? Então não teria como você jogar. Então você teria que comprar, lembrando, compra só uma vez, você comprou. Se vier uma azul, você joga. Se não vier, você pula a vez. Tá? Fica com ela aqui em suas mãos. Certo, galerita? Vamos supor, galera, que tivesse amarela aqui no monte de descarte. Lembrando, nós vamos ter um monte de compras, é onde nós vamos comprar as cartas, e vamos ter também um monte de descarte. É onde nós vamos descartar as cartas, tá? Para poder jogar as cartas da mão. Bom, então vamos supor, galera, que ali a cor do jogo, né, esteja uma carta de cor amarela. Bom, você tendo amarelo em mãos, você vai poder jogar. Então aqui você tem 2 opções que vai te facilitar jogar. Tendo um 8, tá, que é o mesmo valor, independentemente, galera, da cor. Vamos supor que fosse um 8 verde, você também poderia jogar. Aí vocês vão falar assim, mas não tem que acompanhar a cor? Lembrando, tem que acompanhar a cor ou o número, beleza? Então, se aqui fosse um 8 azul, por ser o mesmo também valor ali, o mesmo número, você poderia jogar. Se fosse um 8 verde, você também poderia jogar. Se fosse um 8 vermelho, também, tá? Então, por ser o mesmo número, você pode jogar, não tem problema, tá, galera? Ou você pode jogar simplesmente outro número, mas que seja da mesma cor. Beleza, galera? Por exemplo, nós temos um 8 aqui e um 9. É amarelo? É amarelo? Você pode jogar. Beleza, galera? Agora, se fosse ali azul, amarelo, né? E você não tivesse uma carta de cor amarela, vamos supor que a sua mão fosse assim, só tivesse azul ou verde, você não poderia jogar, tá? Se não fosse 8, a não ser que você tivesse um 8 azul aqui, um 8 de outra cor, tá? Como você não tem, você tem um 4, um 5 e um mais 2, comprar mais 2 azul, não tem como você jogar porque é uma cor diferente, tá vendo? É uma cor diferente e o símbolo também é diferente. O símbolo que fala é esse aqui, ou o valor é diferente. Então não tem como você jogar. Nesse caso, você chegar na sua vez, você vai ter que comprar uma carta, ó,
E aí, se for o mesmo número, o mesmo valor ou a mesma cor, aí você joga. No caso aqui, eu comprei um 0 verde, ou seja, não tem como jogar. Beleza, galera? Então vocês vão sempre acompanhar a cor e o número, beleza? Se for um 8 aqui de outra cor, você acompanha, tá, galera? Vamos supor que fosse um 9 aqui verde. Vamos imaginar que é um 9 verde. Bom, eu não tenho um 9 aqui, beleza? Porém, eu tenho uma carta aqui, ó, de cor verde, que é o 0. Então, por ser a mesma cor, aí sim eu poderia jogar. Beleza, galera? Então, vocês vão sempre acompanhar a cor ou o valor. Certo, galerita? Para o símbolo, galera, para essas cartas aqui especiais, né, que eu chamo de símbolo, vai ser o mesmo critério. Você só vai poder jogar se for a cor correspondente. Por exemplo, você quer jogar esse comprar mais 2, para poder prejudicar, fazer com que o teu adversário compre 2 cartas. Nesse caso aqui não teria como você jogar. Por quê? Porque olha só, aqui é azul e aqui é amarelo. Sendo assim, galera, não tem como você jogar, tá? Você teria que ter, no caso, o mais 2, comprar mais 2 amarelo. Se fosse aqui o mais 2 comprar amarelo, aí sim você poderia jogar esse. Mas como aqui não é, galera, não tem como você jogar. Ou se fosse no caso azul, né? Porque aqui é azul, você poderia jogar só se ali fosse azul também. Tá, galera? Isso só vai ter exceção se for uma carta coringa. Como eu expliquei no início do vídeo, galera, a carta coringa, que são essas duas, ó, essas aqui não dependem de cor. Então, por exemplo, vamos supor que ali no monte de compra, no monte de descarte, perdão, seria a cor amarelo, tá? E você tem o coringa, você pode jogar. Tanto faz se fosse amarelo, verde, azul ou vermelho, você pode jogar o coringa com qualquer cor ou qualquer valor. Não importa se é um 8, se é um 1, se é um 0, se é um 5, um 4, você pode jogar o coringa, tanto esse quanto aquele. Beleza, galera? Então o coringa, ele não segue essa coisa assim de mesmo valor e mesma cor. Somente os números e as cartas especiais, tá? Que eu já expliquei para você, né? Que são comprar mais 2, ou então o inverso, ou então o bloqueio. Beleza, galerita? Então, basicamente, é assim que vai funcionar o jogo de Uno. Beleza, galera? Essas são as regras aí das cartas especiais, tá? Das cartas coringas e das cartas aí numéricas. Certo, galera? Então eu espero, gente, que vocês tenham entendido, tá, essa explicação. Como eu disse, foi um vídeo apenas explicativo, beleza? Foi só mesmo para poder, porque muitas pessoas pedem para que eu explique aqui, então eu estou procurando explicar detalhadamente. Bom, aí como é que vai funcionar no critério de vencer o jogo? Vamos lá, galera. Vamos supor que você... Ah, tá, outro critério aqui, vamos lá. É o seguinte, você tem 2 cartas em mãos, certo? Se você só tiver 2 cartas em mão, você... Lógico, aqui é amarelo, ali é amarelo, você pode jogar. Ou, por ser 8 e 8, você também pode jogar. Vamos lá, então você jogou essa carta. Se você ficar, galera, com apenas uma carta em mãos, você vai ter que falar Uno, beleza? Se você não falar Uno, você compra de 2 a 3 cartas, tá? Isso vai depender de jogo para jogo, do que os jogadores vão combinar, beleza? Você pode comprar de 2 a 3 cartas. Então, por exemplo, você tem 2 cartas em mãos. Você jogou, ficou com uma carta só, mas não falou Uno, você vai ter que comprar 2 cartas, ou 3 cartas no caso, né? Vamos deixar 3 cartas, beleza? E aí você não joga mais. Por quê? Essa é uma penalidade. Por que essa penalidade? Porque você tem que falar Uno. Então, toda vez que você tiver uma carta em mão, você tem que falar Uno. Beleza, galera? Senão você sofre essa penalidade. Bom, vamos supor que você falou Uno aqui. Aí eles vão jogando, jogou. Vamos supor que a última carta aqui de descarte seja um 9, ó, como eu tenho aqui, um 9, ou uma carta amarela. Você vai poder jogar essa carta aqui e você vence a partida. Beleza, galera? Lembrando, você tem que alcançar 500 pontos, tá? Para poder vencer. Mas o objetivo é você ficar sem cartas na mão. Então você venceu essa partida porque você não ficou com mais cartas em mãos, tá? E aí começa uma nova partida. Essas partidas vão ser jogadas até o jogador completar 500 pontos. Mas, Matheus, como é que eu faço para completar 500 pontos aqui? Bom, vai depender das cartas que o seu adversário tiver. Então, por exemplo, galera, vamos supor que esse jogador tenha aqui essas cartas, né? Aquele jogador tenha essas cartas e o outro jogador tenha essas cartas. Bom, você foi o primeiro a bater, vão somar todas as cartas dos seus adversários. Então, por exemplo, galera, vamos ver aqui. Aqui desse jogador aqui, você já ganharia aqui, ó, 6. 6, né, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, somente nesse jogador aqui, você já somaria aí 12 pontos. Beleza, galera? Os coringas valem 50 pontos, tá? Então, quem tiver esse coringa ou outro, você já ganha 50 pontos,
tá? E aí somaria 12 mais 50, certo, galerita? E tem essas cartas aqui especiais, né? Que é o bloqueio, né? Vale 20 pontos, beleza? Tanto o bloqueio quanto o inverso. Ou comprar mais dois, ó. Essa aqui, galera, comprar mais dois também vale 20 pontos, tá? E o inverso também vale 20 pontos. E aí você somaria. 12 mais 20, aí somaria. E as cartas numéricas vão ser os seus valores. Então nós temos aqui, ó, 1 e 3. Aqui somando, galera, dá 5. 3, 4, 5. Aqui você já ganharia 5 pontos. E assim vai. O zero, obviamente, não pontua. Beleza, galera? Então, gente, eu espero que eu tenha sido o mais, assim, explícito possível, tá? Eu tentei fazer de tudo para que vocês entendessem, beleza? Procurei explicar tudo detalhadamente, tá? Se faltou algum detalhe, desculpe, beleza? Mas eu procurei deixar tudo detalhadamente aqui. As cartas, o critério de jogo, a pontuação, o que cada carta faz. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Deixem nos comentários o que você achou desse vídeo explicativo e até o próximo vídeo. Fui que fui!